Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma fábrica de proteína natural que está nas nossas mãos, nós que trabalhamos com ruminantes. Eu vou falar do rumen, uma fábrica de proteína de altíssima qualidade, de altíssimo valor biológico, proteínas que vão aparecer onde? Na carne e no leite, além de outros produtos produzidos por esses animais, os ruminantes. Então imagine aqui comigo, imagine que você está olhando para o rumen. Quando eu me refiro ao rumen, eu estou também incluindo o retículo e o omaso. Mas como são compartimentos menores, quando nos referimos ao rumen, nós já estamos incluindo esses dois compartimentos. Então considere que aqui você está olhando para o rumen e que aquele elemento ali, que é um elemento chave nesse processo de fabricação de proteína, é a bactéria. No rumen nós temos milhões e milhões de micro-organismos. Bactérias, fungos, protozoários e vírus. As bactérias são os mais importantes do ponto de vista de atividade metabólica. Vejam bem, essas bactérias, elas são capazes de produzir proteína de altíssimo valor biológico e, para tanto, necessitam de muito pouca coisa. Elas não precisam de todos os aminoácidos essenciais que nós, animais superiores, precisamos. Do que é que elas precisam ali dentro daquele compartimento, ali na fábrica? Precisam de nitrogênio, que é um dos elementos chave em todo o processo. Por quê? Porque ele irá compor os aminoácidos e depois essas proteínas de alto valor biológico. Precisam de minerais como fósforo, cálcio, magnésio, todos os minerais necessários para a vida e para os processos biológicos. Precisam de esqueletos de carbono ou esqueletos carbonados e precisam de ATP, energia. Esses dois últimos elementos provêm principalmente dos carboidratos, quer presentes nas forragens, quer presentes nos alimentos concentrados. Então, esses micro-organismos precisam de apenas isso daqui para produzir essas proteínas de altíssimo valor biológico. Então, todo esse material sendo utilizado pela bactéria vai permitir que ela se reproduza de forma intensa, quando nós temos condições ideais no fluido ruminal. Ela vai degradar, digerir, fermentar os alimentos que esses animais consomem, como as forragens e os outros alimentos, e nós teremos a produção dos ácidos graxos de cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, acético, propiônico e butírico principalmente, que vão fornecer mais de 70% de toda a energia que o ruminante necessita. E vão produzir também mais massa microbiana e mais massa microbiana, que vai fornecer lá no intestino delgado uma parcela considerável, em muitos casos, a maior parcela de proteína metabolizável que vai compor, então, esses produtos que eu acabei de citar anteriormente. Agora, vamos olhar para o elemento nitrogênio, que eu citei como um elemento chave em todo esse processo. Vamos ver como é que ocorre a transformação mágica de uma fração do nitrogênio, que pode estar nos alimentos ou pode ser advindo de algumas matérias-primas que fornecem esse nitrogênio, o nitrogênio não proteico. Vamos ver como é que isso funciona. E o que é o nitrogênio não proteico? O nitrogênio não proteico é todo nitrogênio que está presente em moléculas que não são proteína. E não se enganem, nós temos uma quantidade considerável desse nitrogênio não proteico em todos os alimentos, em alguns mais, em outros menos. Nós temos nas forrageiras, nós temos os alimentos concentrados, e os principais elementos que fornecem nitrogênio não proteico, que pode dar origem a essa proteína de alto valor biológico, é a ureia pecuária, assim como outros produtos, a ureia protegida, a própria amireia, um produto comercial. Então, esses elementos é que vão fornecer o nitrogênio não proteico na alimentação. E como é que no caso da ureia, que é o mais utilizado, inclusive para produzir os outros produtos comerciais, no caso da ureia, ela é composta por uma molécula que tem 2 radicais aminas, tá? E a urease microbiana, que é produzida por essas bactérias, ela quebra essa molécula e libera 2 moléculas de amônia, que será então utilizada pela bactéria. A amônia é o principal substrato para o crescimento das bactérias celulíticas. Então, em condições de pastagem, nós não podemos nem imaginar a falta de amônia no meio ruminal, porque se ela acontecer, nós teremos prejuízo no crescimento microbiano e na degradação da fibra. É por isso que os suplementos que nós usamos no período, principalmente da seca, têm um grande resultado, porque eles são ricos em ureia e vão dar condições de termos esse material disponível para as bactérias celulolíticas. Agora, para vocês entenderem um pouquinho mais, fica comigo até o final.
Pessoal, você vai entender coisas aqui que talvez você tenha dúvida por um longo tempo aí na sua formação e na sua vida profissional. A síntese de aminoácidos e a fixação de amônia, como é que ela acontece? Então veja bem, suponha que aqui você está olhando para o rumen, retículo eumaso, de um boi, de uma vaca leiteira. E aqui você tem uma bactéria que está presente lá no rumen desses animais. Essa bactéria, ela precisa de pegar esse material. Só que ela não vai usar ureia, ela vai usar amônia. Então o que é que ela faz? Ela lança a mão da produção de urease, a urease age sobre essa ureia, tá? Essa ureia, então, ela é quebrada e nós temos o aparecimento de amônia no líquido, no fluido ruminal. Essa amônia permeia a parede e a membrana celular das bactérias, passa para dentro, cai no citoplasma e agora ela será então transformada ou incorporada em moléculas que darão origem a aminoácidos. Agora, como isso acontece? Fica comigo que você vai ver logo em seguida. Esse aminoácido vai dar origem aos peptídeos, às cadeias polipeptídicas e, finalmente, os blocos de proteína que nós teremos nos nossos produtos. Então vamos ver como é que ocorre essa incorporação. Um pouquinho aqui de bioquímica bem simplesinha, bem básica. Nós temos aqui o alfa-cetoglutarato, que é um elemento que está presente no ciclo de Krebs que ocorre nessas bactérias. E aqui nós temos a amônia. O que é que vai acontecer? A amônia, ela vai ser incorporada nessa molécula lá, como aparece ali, e dá origem ao glutamato. Então aqui nós já temos a síntese de um aminoácido usando nitrogênio não proteico, ou usando a ureia que deu origem à amônia, que vai ser incorporada nessa molécula. O glutamato, na presença de NH3, ele vai dar origem à glutamina. Então nós temos ali mais incorporação de amônia. Então nós já temos dois aminoácidos produzidos. Nós temos o glutamato e a glutamina, a partir de N-amoniacal, que foi incorporado em moléculas que estão presentes nas vias metabólicas das bactérias. E aqui é importante que nós temos a regeneração do NADP e aqui nós temos uso de energia. Por isso que esses micro-organismos precisam de ATP. O glutamato, na presença de oxaloacetato, pode trocar o radical amina, né, e dar origem ao aspartato, como nós vemos aqui, ó, certo? E aparece novamente o alfa-cetoglutarato, que pode usar amônia novamente, que pode dar origem a aminoácido e assim por diante. Esse aspartato, na presença de amônia, como eu mostro aqui, dá origem à aspargina, mais um aminoácido. Então nós vimos aqui, de forma bem resumida, o aparecimento de 4 aminoácidos, e assim vai. Eu não vou aqui dar aula de bioquímica, isso é uma coisa muito básica, mas é importante nós entendermos como esse processo acontece. Então acontece ureia no rumen, urease quebra a amônia entra no citoplasma e na presença desses elementos, principalmente lá dos alfa-cetoácidos, nós começamos então a ter a incorporação e a produção de aminoácidos. Bom, agora eu gostaria de comparar a ureia com o farelo de soja, que é uma fonte de proteína das mais utilizadas e uma excelente fonte de proteína, e o milho, que é um alimento energético, que produz para nós o quê? Condições de aumentar a energia das dietas. Então aqui eu tenho nessa tabela o alimento, a quantidade que eu vou fornecer para obter 100 gramas de proteína. Então eu quero obter para o animal, eu quero fornecer para o animal 100 gramas de proteína. Então aqui tem as quantidades que eu preciso dar de cada um desses alimentos. Então veja bem, se eu pegar a ureia e fornecer 35,7 gramas, eu estou fornecendo 100 gramas de proteína ou equivalente proteico para os animais, no caso, os ruminantes. Farelo de soja, se eu fornecer 200 gramas de um farelo de altíssima qualidade, com 50% de proteína bruta na matéria seca, que é um farelo top, eu estou fornecendo 100 gramas de proteína bruta. Se eu fornecer milho, 1.110 gramas de milho, eu vou fornecer 100 gramas de proteína bruta. O milho com aproximadamente 9% de proteína na matéria seca. Então vejam bem, vamos agora comparar quantas vezes mais eu preciso fornecer de farelo e de milho para obter a mesma quantidade de proteína que eu obtenho com os 35,7 gramas de ureia. Eu pego 200, que é a quantidade que eu preciso fornecer de farelo de soja, divido por 35,7, ou seja, eu preciso fornecer 5,6 vezes mais farelo de soja para obter a mesma quantidade de proteína. E fazendo a mesma conta para o milho, nós precisamos fornecer 31 vezes mais. Então isso aqui mostra claramente o quê? Que se nós utilizarmos a ureia ou produtos que contêm nitrogênio não proteico em quantidade elevada, nós, de forma técnica, nós podemos ter uma eficiência fantástica desses animais ruminantes e o rumen, que é essa fábrica fenomenal, fantástica de produção de proteína, vai poder funcionar a pleno vapor e com alta eficiência. Se você gostou, curta, compartilhe e coloque aí no chat
qual tem sido a sua experiência no entendimento desse assunto e no uso principalmente de nitrogênio não proteico em dietas de ruminantes. Eu te aguardo no próximo vídeo.